Bom, vou passando já, melhor. A primeira questão de por que usar Python com C++. Eu acho que as palestras anteriores já responderam essa pergunta. O desempenho, sem dúvida alguma. Infelizmente, Python não tem o mesmo desempenho que C e C++. Por isso, usa-se junto C, C++ e Python. Bom, para fazer bind, existem diversas maneiras de fazer. Pode usar ferramentas ou fazer manualmente. Eu vou mostrar aqui como fazer manualmente, eu vou passar rápido. Eu tenho aqui esse código em C, é um fatorial, a entrada dele é um número inteiro e a saída dele é um tipo long. Aí aqui, essa função, esse init fatorial, é o primeiro cara que vai ser chamado. Quando você dá o import no módulo, ele vai chamar esse carinha aí, que tá esse init fatorial. E essa função em cima, na linha 25, é onde que define os métodos que vai ter dentro do meu pacote. Aqui está a função em si, é o que vai fazer as coisas. Isso daí está tudo definido lá na API do Python, tá? E basicamente esse if aqui, ele está falando que vai ter uma entrada, um número inteiro, e a saída dele vai ser um tipo long e vai me retornar. Aqui, aí, após fazer isso daí, compila normal GCC e importar normalmente. Port fatorial, passa o fatorial.fat, que é o método, a função que tinha definido, e usa normalmente. Isso daí parece ser simples. É simples quando você tem pouca coisa para fazer. Quando é bastante, aí eu acho que não vale tanto a pena. Vale a pena usar ferramentas como a que eu vou mostrar agora. Documentação, eu vou deixar isso daí, a apresentação disponível também. Tem também os ctypes que vem dentro do Python, a partir do Python 2.5 ele já vem dentro já. Antes tinha de baixar separadamente. Oswaldo já falou, a palestra dele foi até mais completa nessa parte aí do ctypes. Eu tenho aí um código em C também, fatorial mesmo. E eu compilo essa biblioteca e importo os ctypes, carrego ela em memória, instancio e uso a minha função, fatorial. Vai o resultado, quando eu executar esse script. O Oswaldo, na apresentação dele, ele foi até mais longe, aqui eu fui bem curto. O ctypes é interessante quando você tem uma biblioteca e você não tem o código da biblioteca. Você só tem lá o binário dela. E aí você pega e faz o acesso direto. Só que o problema dela é que quando ela não tem aquela função, você dá um dir lá, não aparece o que tem dentro da DLL. Isso daí é ruim. Aí você tem que pegar e usar um utilitário fora, fazer um dump na DLL, no SO, no que seja. Tem o Swig, que é a ferramenta que eu tenho mais experiência entre essas daí. Basicamente como que ela funciona. Tem um arquivo de interface, tem um parser, ele vai pegar o código, vai parsear, aí você pode gerar o código ou a documentação dela. O código pode ser, ele gera ponte para Python, TCL, Lua, um monte de linguagem. C#. Quem que usa ela nos projetos? WX Python, PyOpenGL, e tem um monte de projeto que usa. Bom, eu já falei. Aqui eu tenho um código só que agora está em C++, do fatorial também. Eu escrevo meu arquivo de interface. Tem muita gente que, entre as chaves, define a assinatura da função. Também pode ser definido. Quando você dá um include todo, ele pega tudo que está dentro da função. Ele pega. Aí, normal, a parte de cima é quando você executa a primeira linha lá, você executa o swig para gerar ponte para Python. Aí você compila o código, ele vai gerar esse libfat_wrap
e você gera, a última linha você gera o SO. E sempre com um underscore na frente, que é a definição dela. Swig trabalha assim. E aí você pode instanciar, né? Tá em C++, você usa instancia normal, Python normal. Bom, a documentação dele é um tanto grande, tem mais ou menos 355 páginas, 1.3, e a 1.1 acho que tem 180 páginas. É uma documentação bastante completa. Dá para fazer bastante coisas interessantes com ela. E foi inventado, estava falando aí de físico, foi um grupo de físico americano que inventou ela por volta de 1996, para que eles trabalhavam com bastante código em C. Só que eles queriam, e esses códigos demoravam muito o processamento. Aí eles pegaram e quebraram partes do código e usavam em linguagem script, em TCL na época. Tem uma outra ferramenta também que ajuda bastante nessa parte de gerar binds. É o CMake. Ele não é para isso, ele não é para gerar bind, ele ajuda na geração. Ele é um make multiplataforma. É uma ferramenta um pouco conhecida. Quem conhece o CMake? Nada mal, achei que 2 pessoas iam levantar a mão. Eu e a Tatiana. Ele é um make multiplataforma. O interessante dele é que você não precisa ficar se preocupando com alguns detalhes do sistema operacional quando você vai rodar seu código. Você cria o seu projeto em Windows, em Windows ou no Linux ou no Mac. Bom, eu vou mostrar como que faz com o Swig. Você vai ter o mesmo arquivo de interface. Você vai ter um CMake lists.txt. Em vez de ficar digitando aquele comando no terminal, vai digitar aí a maneira CMake. E isso daí é totalmente multiplataforma. Você vai ter um projeto para vários sistemas operacionais. E você não precisa ficar se preocupando com diretiva de compilação, com essas coisas. E aí tá ele e ele é interface gráfica também. Suporta diversos compiladores, GCC, Visual Studio suporta todos, o GCC Xcode lá do Mac, o SIGWind suporta diversos. Tem um livro dele, um livro também bastante interessante, a documentação dele também é boa pra caramba. E dá para fazer bastante coisa interessante, dá para integrar ele com SVN, CVS, com CTest, com Docs, dá para fazer muita coisa lá. Bom, e além dessas, daí existem outras ferramentas. Existe o SIP, o Boost.Python, o Pyrex, que é parente do Cython, amanhã vai ter uma palestra. Tem o Wave, eu acho que tem mais ferramentas por aí para fazer integração. No projeto que eu trabalho em específico, no Invesários, a gente gera bind, VTK com Slicer, que é o VTK sozinho ele já vem tudo pronto, é só ir lá e compilar. Só que com o Slicer a gente precisa pegar e mexer em algumas coisas. O VTK é uma biblioteca de renderização, uma biblioteca 3D que trabalha acima da OpenGL, é uma abstração. O VTK é uma biblioteca de segmentação de imagem e processamento. O GDCM é um leitor de arquivos de imagens médicas. E neles a gente usa Swig e CMake. Bom, é isso.